Senhoras e senhores, boa noite. Invocando a Deus pela grandeza da pátria, a paz entre os homens, dou por aberta a solenidade para homenagear a senhora vereadora da cidade do Rio de Janeiro, jornalista Andréa Gouveia Vieira, com a entrega do conjunto de medalha mérito Pedro Ernesto, de acordo com a resolução da mesa diretora número 8759/2015, de autoria do senhor presidente vereador Jorge Felipe, e do título de cidadã honorário do município do Rio de Janeiro, de acordo com o decreto legislativo número 1062/2013, em minha autoria, e aprovado por unanimidade em sessões plenárias nessa Casa de Leis. Solicito ao cerimonial da Câmara Municipal do Rio de Janeiro que conduza a mesa de honra às autoridades que irão constituí-la. Excelentíssima senhora ministra Marina Silva. Excelentíssimo senhor Procurador de Justiça da 2ª Procuradoria de Tutela Coletiva do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, Dr. Leonardo de Souza Chaves. Senhora Presidente do Instituto Pereira Passos, Eduarda Larroque. Senhor Coordenador da Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro, Cláudio Sancho Mônica. E a pessoa mais importante da nossa noite, a nossa homenageada vereadora Andréa Gouveia Vieira. Tem a medalha, tá sabendo também, né? Tem medalha aprovada hoje? Do Jorge Felipe. Ouviremos a execução do hino nacional. Gigante pela
Recebemos mensagens de congratulações que serão publicadas no Diário da Câmara Municipal, bem como a relação nominal dos presentes à solenidade. Do secretário municipal de administração, Marcelo Queiroz, vereador Raimon, vereador Ivani de Melo, vereadora Leila do Flamengo, vereador Márcio Garcia, vereador Écio Ferraz, vereador Eliseu Kessler, a senhora Bia Andar, a senhora Patrícia Ioston Oliveto, do senhor Carlos Tufson, coordenador especial da diversidade sexual. A presidência tem a honra de registrar a presença da senhora Maria Elza Lima, mãe da nossa homenageada. Senhora Esther Lima, irmã da homenageada. Senhora Silvia Machado, filha da homenageada. Senhora Renata Lima, irmã da homenageada. Senhor Francisco Cunha, sobrinho da homenageada. Senhor Ramon Melo, representando o deputado estadual Luiz Paulo. Senhorita Isabel Cunha, sobrinha da homenageada. Senhorita Clara Cunha, sobrinha da homenageada. Senhora Luciana Aires Gouveia Vieira, nora da homenageada. Senhor Fabiano França, genro da homenageada. Nosso presidente do Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro, doutor Thierry Montebello. Senhor José Calpe, representando o senhor vice-governador Francisco Dornelles. Senhor Ricardo Ximenes, gestor do Centro Municipal de Cidadania Reinaldo Delamare. Senhor Célio Schwartz, diretor e conselheiro da Federação das Indústrias. Senhor Danilo Groff Filho, presidente do Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente da Prefeitura do Rio de Janeiro. Senhor José Pinto Monteiro, vice-presidente do Conselho Municipal do Direitos da Criança e do Adolescente da Prefeitura do Rio de Janeiro. Senhor Ilha Nogueira, presidente da Ação Jovem do Brasil. Senhora Pepita Rodrigues, atriz. E senhor Rubem César Fernandes, diretor do Viva Rio. Senhora Leona Forman, presidente e fundadora da Brasil Fundation, e o deputado Márcio também estava aqui presente, se eu não me engano. E tenho a honra de convidar e registrar a presença do vereador Jefferson Moura para fazer uso da tribuna, da palavra. E registrar e depois convidar também fazer uso da palavra o deputado Tio Carlos. E só registrar a presença do vereador Paulo Pinheiro, que se faz presente. Boa noite a todas e todos. Na verdade, nossa presença aqui e poder usar essa tribuna nesse momento é motivo de muita honra. Sou um vereador que estou no primeiro mandato nessa casa e tenho me esforçado para chegar perto dos passos que me permita chamar assim a vereadora Andréa Gouveia tanto orgulhou essa cidade no exercício dos seus mandatos nessa Casa Legislativa. Dizendo essas palavras, eu gostaria de saudá-la. Ao cumprimentá-la, cumprimentar o vereador Carlos Caiado. Essa homenagem ela é muito simbólica. Simbólica não só por reconhecer na trajetória, na luta, no papel no Legislativo Municipal, o trabalho da vereadora Andréa Gouveia, mas também porque o vereador Carlos Caiado, ele talvez tenha buscado homenagear a Andréa, tenha mirado no que viu e pôde colocar nessa mesa o que ele não viu ainda. De um lado, essa querida companheira, ilustre vereadora, e do outro lado, essa referência para nós que temos buscado resistir na política brasileira, querida companheira Marina Silva. Eu quero saudar, ao citá-la, saudar toda a mesa nesse evento. Vocês são referências para todos nós. E como a homenagem é para a Andréa, eu encerro tomando a liberdade de, pedindo licença a Bertolt Brecht, quando ele diz que há homens que lutam um dia, e eu gostaria de pedir licença e dizer que há mulheres que lutam um dia.
quando ele diz que há homens que lutam um dia e são bons, há mulheres que lutam um dia e são muito boas. Quando ele diz que há outros que lutam um ano e são melhores, aqui há mulheres que lutaram anos e são melhores. Quando ele diz que há aqueles que lutam muitos anos e são muito bons, aqui há mulheres que lutaram e continuam lutando durante muitos anos e são muito boas. Quando ele diz que há homens que lutam por toda a vida, aqui com certeza há mulheres que dedicam a sua vida a lutar por um outro Brasil, por um outro Rio de Janeiro, e estas são as imprescindíveis. Parabéns, Andréia, parabéns, companheiras, parabéns a todos os presentes. Obrigado. Agradecer ao vereador Jefferson e falar que o vereador estava inscrito desde que foi aprovada a medalha, né, vereador? Falou, quero ser o primeiro a falar da tribuna. Muito legal, a admiração pela vereadora. Vou convidar o deputado tio Carlos e registrar a presença do nosso deputado e amigo Eliomar Coelho, né, aqui presente, também da vereadora Sônia Rabelo, que nos honram com a presença do senhor. Muito obrigado. Boa noite a todos, senhoras e senhores. Boa noite a todos os componentes da mesa, vereador Caiado, André Gouveia Vieira. Fiz questão de estar aqui, porque essa cidade lhe deve muito. E eu, humildemente, posso dizer que nos 4 anos que ocupei uma cadeira nessa casa, tive na senhora uma referência de uma pessoa do bem, uma pessoa competente, uma pessoa que não se dobra às coisas ruins da política, e pelo contrário, um dos compromissos que tenho na política veio da senhora. Vejo Marina Silva aqui e nós temos um compromisso dos 2 mandatos. Hoje estou deputado, se por acaso tiver a oportunidade de mais um mandato apenas, porque compartilho de muita coisa do que a senhora falava aqui. Então, eu quero dizer que esse título, acertado como meu companheiro Carlos Caiado, esse reconhecimento, é um pouco do que essa cidade tem que dizer para a senhora. Muito obrigado. Obrigado aos seus familiares. E aqui vejo sua família, sua mãe, essa mulher engrandecia essa casa, engrandecia o que é ser político. E era uma honra. E eu muitas vezes batia de frente, mas muitas vezes eu esperava ela falar primeiro para que eu depois pudesse me manifestar. E dessa forma, vejo outra pessoa muito especial, vereadora Sônia Rabelo, o quanto a senhora é importante também para a minha formação. Então, quero dizer, André Gouveia Vieira, que é um orgulho ter o meu nome naquela legislatura ao seu lado. Espero que a senhora não desista, porque a política precisa muito da senhora. A senhora faz muita falta, não só para esse parlamento. Espero que a senhora consiga convencer a sua família o quanto a senhora é importante para todos nós. Vim aqui do fundo do meu coração dizer muito obrigado. Parabéns. Obrigado, deputado. Quero convidar a inscrito também o João Senise, foi assessor da vereadora André Gouveia Vieira, poder fazer o uso da palavra. Que até hoje não abandona a casa, André, está todos os dias aqui, representando. Um dia estarei aí sentado onde você está, Caiado. Bom, vereador Caiado, Andréia, demais presentes. Nos últimos dias pensei bastante se deveria ou não me atrever nesta tribuna. Afinal, muitas vezes as pessoas duvidam da sinceridade dos discursos de ex-funcionários sobre seus ex-chefes. Mas o fato é que, para mim, que desde jovem sonhava em ser presidente do Brasil, foi inestimável aprendizado sobre política nos 4 anos e meio de convivência com a Andréia. Aliás, sobre esse desejo de me tornar presidente e da coincidência de estar investindo numa carreira artística, musical, um não tão velho ex-companheiro de gabinete, Mauro, aqui presente, me estimula, lembrando que Ronald Reagan foi presidente dos Estados Unidos aos 69 anos, então ainda estou com bastante tempo pela frente. Aprendi, por exemplo, com a Andréia, a importância de cobrar bons resultados no lugar de cobrar cargos e prestígios. E esses 2 devem ser decorrência do trabalho bem feito. Aprendi como se sobrevive politicamente, fazendo parte de uma minoria e sem poder contar com a retaguarda do partido.
a manter de pé o mandato após a passagem do rolo compressor do governo e dos demais efeitos nefastos do governo de cooptação e não de coalizão. Reforcei muito as minhas convicções de que vereador não é ser despachante de luxo. Ser vereador é zelar pela cidade e fiscalizar cada centavo gasto do orçamento público, cobrando também melhor qualidade dos serviços prestados pela Prefeitura. Foi realmente um enorme privilégio ter trabalhado com a Andréia e os demais colegas de gabinete. Mas nesses 4 anos e meio também me aproximei da enorme família de Andréia. Jorge Lário, seu marido, mãe Dona Marielza, que me deu muitas surras na biriba, as irmãs Elza, Thaís, Renato, Esther e os filhos Dudu, Silvia, Júlia e a netinha caçula Mila. E me chama muita atenção o fato de que a Andréia tem o mesmo discurso no trabalho e em casa. Não é uma política com 2 caras. Os discursos, elogios e ataques proferidos neste plenário eram exatamente a mesma coisa do que ela dizia fora dele. E mesmo sem cargo eletivo por decisão própria, que não admitiu uma segunda reeleição, Andréia nunca se afastou da política. Continua até hoje acompanhando de perto os rumos da cidade e pesquisando, no Brasil e no exterior, modelos de gestão mais eficientes e mais justos. Por isso, Caiado, nada mais oportuno, em boa hora, do que homenagear essa mulher que se dedicou de corpo e alma a contribuir por um Rio de Janeiro melhor. Obrigado. Obrigado, João. Parabéns. Quero convidar o deputado Leomar Coelho a proceder ao uso da palavra e pedir a Vossa Excelência que faça aquela introdução tradicional ao longo dos anos aqui nessa casa. A gente sente saudade. Nobre vereador Carlos Caiado, que preside os trabalhos desta sessão. Quero cumprimentar minha companheira e querida Andréia Gouveia, em nome de quem eu quero estender os cumprimentos a todos os membros da mesa. Meus senhores, minhas senhoras, funcionários, imprensa, companheiros e companheiras que ocupam as dependências da galeria. Eu acho muito importante o reconhecimento. Eu até tenho a impressão que até rascunhei algumas coisas aqui. Não é? É difícil, mas saiu. O que significa para uma pessoa ser homenageada? A homenagem, acima de tudo, é reconhecimento. Pelo que se fez, pelo que se faz e pelo que vai se fazer. São esses fazeres que determinam nossas caminhadas pela vida e também são responsáveis pela construção das referências balizadoras de nossas escolhas. Como se descobre, que razões são encontradas e como se operam as transformações dessas escolhas em valores de responsabilidade, seriedade e de retidão nos fazeres do dia a dia. No exercício da profissão, nas tarefas domésticas, na vivência social com seus pares, nos compromissos políticos assumidos, no trato cuidadoso dos afetos, do ser com desejos e do ter utopias. Isto é próprio de pessoas especiais, daquelas que trazem na sua verve a busca porque vislumbra o encantamento dos encontros. Sem dúvida, uma dessas pessoas é a Andréia Gouveia.
Nas minhas recordações de uma vivência nesta casa, neste lugar, e tenho certeza de que em outros lugares, as lembranças de quem teve a felicidade de com ela conviver não será diferente. Nesta casa, exerceu o cargo de vereadora com extrema lisura, sempre intransigente no tratamento das questões citadinas, com ética e com a firmeza, não só no trabalho de elaboração legislativa, como nos embates defendendo interesses da cidade e da cidadania. Nos trabalhos de apreciação e análise da peça orçamentária, os vereadores desta casa recebiam o parecer conclusivo da comissão num trabalho de fôlego realizado pela sua equipe e que primava pela excelência na qualidade e precisão das informações sobre os dinheiros, como eram obtidos e como eram gastos do município do Rio de Janeiro. Temos concepções divergentes de visão ideológica na política e muitas vezes trazíamos esse debate para o plenário. Ela sempre defendendo que o trabalho só existe por causa do capital. E eu, o contrário. O capital é consequência do trabalho. Concepções políticas distintas de abordagem sobre temas político-ideológicos, mas sempre tratando da forma mais respeitosa e com o alto nível do debate. Quando as questões exigiam uma atitude de identificação de desvios na condução das políticas públicas e cobrança da correção de rumos, aí surgia a convergência e parceria, onde se contava com a dedicação e competência e, principalmente, combatividade da, permita-me chamar assim, companheira Andréa. Nestes momentos de total descrédito e desesperança da sociedade para com a política e os políticos, e com muita razão, pois a classe faz muito por merecer a ausência de Andréa na vida institucional, só torna mais difícil ainda aquilo que desejamos, a política feita com P maiúsculo, centrado no debate das ideias e na necessidade de representar melhorias na vida da população. É por isto que hoje se homenageia Andréa Gouveia, esta figura maravilhosa que todos nós admiramos, e quem teve a oportunidade de conviver, da vivência no dia a dia com ela, sabe o quanto que é grande esta figura maravilhosa. E vamos todos nós, esta casa está fazendo nada mais e nada menos do que justiça ao entregar exatamente o título de cidadã para a companheira Andréa Gouveia. Meu beijo todo especial e carinhoso para você. Obrigado, deputado. Convido nesse momento o próximo orador inscrito, tribuna de honra, o senhor William da Rocinha. Boa noite a todos. Queria dizer, eu pensei no que dizer hoje, escrevi, reescrevi, mas eu preferi usar o coração, porque a Bíblia diz que do coração é que vem as grandes coisas, né? E o que te dizer hoje, nesse dia, né? Uma pessoa que, para mim, se tornou uma pessoa da minha família, uma mãe, ainda que não tenha idade de ser, uma amiga, companheira,
uma pessoa leal, de caráter, né? Em que nunca duvidou de um ser humano. Eu conhecia a nossa amiga, companheira, que também foi vereadora, a senhora Andréia Gouveia Vieira, há 10 anos atrás, 11 anos atrás. E quando a conheci, ela ia ajudar uma pessoa na Rocinha. Eu disse para ela o seguinte, falei, não, eu só quero que a senhora não ajude, deixa a comunidade escolher. E quem a comunidade escolher, a senhora abrace, porque eu também vou abraçar. E se passaram os anos, né, e se passou alguns meses, e eu tive a felicidade de ganhar aquela eleição, a felicidade é infelicidade, e me tornar presidente da Associação de Moradores, né? Eu era DJ, músico, não entendia nada de política, como até hoje ainda a gente não entende a política, por mais que procuramos entender, e a gente acaba não entendendo. E eu tive o prazer de conhecer essa pessoa maravilhosa, ao qual abriu a sua casa para mim e mais alguns companheiros lá da comunidade, e que hoje fazem parte da sua família. Alguns às vezes me olham como cabo eleitoral, eu falo, não, isso ultrapassou, é muito mais além disso, são laços de amizade, de companheirismo, de família, e eu falo até brincando muitas das vezes, né, minha mãe branca, e ela me repreende por isso. E eu quero dizer que isso é merecido, né? Eu passei por um dos maiores massacres no estado do Rio de Janeiro, e eu agradeço a Deus e a você por estar aqui hoje, porque se não fosse a senhora, né, não dá ouvido e olhos àquela situação, por mais que aquele vídeo pudesse mostrar uma verdade, mas o seu coração olhou para o meu e mostrou uma verdade que só a senhora conhecia. E mais uma vez, né, a senhora deixou de lado tudo que aprendeu na universidade, tudo que aprendeu no histórico da sua vida, e no momento de tomar uma decisão entre crucificar e acreditar, quando eu fui crucificado por todos, da sociedade, mas não pelos verdadeiros amigos meus e pelos seus verdadeiros amigos, porque muitas pessoas acreditou na senhora. E para não me prolongar, eu só queria te agradecer por tudo. Por mais que eu fale aqui durante 3 horas, eu jamais vou conseguir expressar o carinho, a alegria, a gratidão que eu, a minha família inteira e os meus verdadeiros amigos têm por a sua lealdade, né? Porque no momento mais difícil em que eu fui crucificado, a senhora foi a primeira a se posicionar, né? No meio de tantas dúvidas, a senhora acreditou e me deu um voto de confiança. E a minha maior alegria foi quando a senhora subiu nessa plenária e quando recebemos a vitória pela segunda vez, porque não foi uma só vez. E para concluir, eu quero deixar aqui algo em que só a senhora, eu acho que tem pessoas que moram ali nos 60, 70 anos na Rocinha, a Helena está aqui e muitas outras pessoas, mas a senhora conheceu aquela comunidade de uma forma, né? Quero o meu Rio de volta, se tornou um símbolo. Morar dentro de uma favela e acordar como a senhora fez, né? A milionária que morou na favela, que viveu junto com o favelado, que acordou de manhã, que ficou no meio de um conflito, que subiu a favela no meio do tiroteio. A senhora é muito mais que uma vereadora, a senhora é um ser humano maravilhoso, em que no meio de toda essa sociedade, e que a condição econômica que a senhora tem, a senhora largou tudo isso e subiu a favela, subiu a Rocinha por dezenas de vezes, seja sozinha ou com o comandante da polícia militar, e para levar para a sociedade uma voz e a verdade do que estava acontecendo, muitas das vezes, que acontece até hoje nas favelas. Então, a senhora e a sua família, o seu Jorge, seus filhos, eu quero dizer que eu me sinto um membro da sua família, não pela sua questão econômica, mas pelo seu caráter, porque tem pessoas que têm até mais valor econômico que a senhora, mas não tem 1% do seu caráter, entendeu? Da sua força e da sua lealdade. Então, por tudo isso, eu quero parabenizar o vereador
por esse exato momento, né, lembrar uma pessoa que é muito importante para o Rio de Janeiro, para o Brasil. E queria agradecer também ao Leomar, ao tio Carlos. Tio Carlos, ainda desde quando saí não te dei um abraço, mas eu estou muito agradecido por o senhor acreditar, por o senhor ajudar essa mulher, ao qual, no momento difícil, Leonardo Chaves e muitas pessoas que estão aqui, né, acreditaram nela. E através de acreditar e da força que ela criou por acreditar numa verdade, hoje eu estou aqui com a minha família, absolvido, ainda sofrendo alguns transtornos, porque o sistema brasileiro carcerário não recupera ninguém. O que recupera é o desejo da pessoa de não deixar de ser o Estado que me transformar num criminoso. Mas se eu sou uma pessoa do bem, é graças a verdadeiros amigos, a Deus e a minha família. Porque ele não conseguiu e nem vai conseguir, né? Porque eu sou uma pessoa de bem, um trabalhador, pai de família, assim continuarei sendo. Tá bom? Muito obrigado, parabéns, Andréia, você merece muito mais que isso. Obrigado, William. Quero convidar o vereador, professor Rogério Rocal, a proceder à tribuna de honra. E também então, quero registrar a ilustre presença do escritor e jornalista Zoni Ventura, e também nós recebemos mensagem do Antônio Sá, subsecretário legislativo e parlamentar do gabinete do prefeito. Nobre vereador Carlos Caiado, cumprimentando Vossa Excelência, cumprimento todos da mesa, em especial nossa homenageada vereadora Andréia Gouveia Vieira. Bem, eu pude acompanhar o seu trabalho aqui na Câmara muito de perto, ainda como assessor, e quanta honra poder, lá de cima, assistir a cada sessão o seu embate aqui embaixo. E hoje, vereadora, assumindo o papel de vereador, que eu tomei posse em fevereiro, como Vossa Excelência me inspira. Como bem disse o deputado Eliomar Coelho e o tio Carlos, como a senhora faz falta. Como faz falta o seu conhecimento das coisas que a senhora defendia. Então, vereadora, humildemente, eu venho aqui dizer para a senhora, muito obrigado por passar por esta casa. Parabéns. Obrigado, vereador. E nesse momento, antes de passar a palavra para os oradores da mesa, quero registrar aqui que também fará uso da jovem Laura Vitória Gomes de Oliveira, aqui na nossa mesa de honra, e a convido para fazer uso da palavra. Boa noite. Boa noite. Eu não conheço nada de política, assim, como meu pai, a dona Andréia, mas eu sei o quanto ela é uma pessoa muito especial e uma referência para minha família muito grande. Eu só tenho que agradecer a Deus pela vida dela e por tudo que ela tem feito na minha vida. Só isso. Obrigado, Laura. Quero convidar o seu coordenador de Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro, o senhor Cláudio Sanches Mônica. Boa noite, senhor presidente, senhora vereadora, todos os presentes. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a honra de representar os auditores do Tribunal de Contas, né? Um pedido feito ontem pela vereadora, foi extensivo a toda a nossa equipe, que está todo mundo presente aí. Nosso contato foi
basicamente na época das contas, né, de governo do prefeito, nas audiências públicas da LRF. E o fato mais relevante assim, nesse período de convívio com a vereadora foi como ela tratava os assuntos técnicos, ou seja, nossos relatórios eles eram levados a sério, né? Por exemplo, todos os pedidos da vereadora para a gente, e qualquer pedido de informação, dúvida, esclarecimento, era debatido às vezes, muitas vezes a gente não tinha nem muita noção do porquê daquele pedido, né? Mas como ela tinha um assessor que intermediava também muitas coisas com a gente, o Guilherme, a gente foi amadurecendo esse convívio e a admiração pela vereadora foi crescendo, pois, como eu vou dizer, a gente sentia uma verdadeira vontade de cuidar da cidade, né? Ela não usava as informações do tribunal para benefício próprio, era sempre para a questão da melhoria da cidade. Então, nada mais justo que essa casa, que representa o povo da cidade do Rio de Janeiro, preste essa homenagem mais do que merecida para a vereadora. Tá? Muito obrigado. Obrigado, Cláudio. Quero convidar a senhora presidente do Instituto Pereira Passo, Eduarda Larroque, para proceder ao uso da palavra. Eu estava até brincando com ela, ela no cerimonial, que eu não consigo deixar de chamar de secretária. Minha secretária, foi uma excelente secretária de Fazenda da nossa cidade. Bem, boa noite a todos. A Andréia, nossa vereadora, homenageada, sabe que eu não gosto, depois de mais de 6 anos de experiência de governo, continuo não gostando de falar em público, ainda mais na frente de pessoas tão ilustres aqui, né? Então, eu só queria falar do orgulho, da honra de estar aqui e do orgulho de ter sido presidente, secretária de Fazenda aqui, junto com a Andréia, que compartilha dos mesmos princípios que eu, acreditamos na terceira via, acreditamos, acima de tudo, em justiça social, eficiência econômica, na utilização dos recursos naturais e em sistemas de governança, ética, muita transparência. Lançamos juntos aqui o relatório de transparência fiscal, né? Ética, transparência e mecanismos de participação, né? Então, desde que eu saí da secretaria, assumi o IPP, é um órgão que eu tenho muito orgulho de presidir, porque eu acredito que a informação, quando qualificada e compartilhada, tem um enorme poder de transformação. E, atualmente, a gente lançou, Zuenir, o Pacto do Rio, no último dezembro, aqui no Museu de Arte do Rio, e eu espero a gente estar incubando esse projeto no IPP 20 anos depois, com Rubens César e etc., mais um passo em direção ao fim dessa cidade partida que realmente tem que deixar de existir. Então, gostaria da atenção de todos para esse pacto que eu acredito que vai colocar nossa cidade de volta rumo a um desenvolvimento sustentável, inclusivo. E é isso que a gente quer e por isso que eu estou trabalhando já há mais de 6 anos. Obrigada, Andréia, pela homenagem. Parabéns pela homenagem, obrigada pela honra de estar aqui compartilhando esse momento. No momento, convido o senhor Procurador de Justiça da segunda Procuradoria de Tutela Coletiva do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, Dr. Leonardo Souza Chaves. Excelentíssimo senhor vereador Carlos Caiado, excelentíssima senhora senadora Marina Silva, excelentíssima senhora presidente do Instituto Pereira Passo, Eduarda Larroque, senhor coordenador da Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento do Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro, Cláudio Santos Mônica, a jovem Laura Vitória Gomes de Oliveira, aos funcionários desta Casa Legislativa, aos demais vereadores, deputados presentes, senhoras e senhores. Cumpre-me inicialmente, seguindo o ritual dessa solenidade, louvar a iniciativa do vereador Carlos Caiado pela lindíssima homenagem que se presta à ex-vereadora Andréia Gouveia Vieira. Mas eu penso que mais importante do que louvar a iniciativa, vereador, é louvar o conteúdo político desta iniciativa.
O nome de Andréa Gouveia Vieira traz um conteúdo político muito forte para a nossa cidade e, digo eu, penso que esta homenagem de cidadã honorária da cidade do Rio de Janeiro deve transcender o Rio de Janeiro, chegar até o estado do Rio de Janeiro e também ao próprio Brasil, porque o Brasil anda muito necessitado, muito carente, como disse o deputado Eliomar Coelho, né? O povo anda muito desesperançado. Eu não vim trazer nenhuma mensagem política no sentido da política partidária, porque aqui é uma casa política, aqui se pensa e aqui se faz política, mas nós não podemos deixar de registrar este momento de angústia, de aflição e de tormento que passa o Brasil. E nesta situação e neste momento, é preciso também ver um pouco mais à frente, ver com clareza e com esperança. Precisamos também ter esperança. Esperança numa mudança de qualidade, e esta mudança de qualidade passa por uma formação de políticos sem favor algum, mas do estirpe de Andréa Gouveia Vieira. Já disse alguém, não sou eu, que o Brasil precisa passar por um novo iluminismo, o iluminismo do século XXI, aquilo que representou no século XVIII o iluminismo, o século das luzes, né? Homens como Voltaire, como Rousseau, que puseram fim a uma determinada forma de governo, a um determinado sistema absolutista de governar, e projetou a humanidade para a era dos direitos, projetou a humanidade para o Estado Constitucional. É preciso agora que esses direitos, os direitos políticos, os direitos sociais, direito à saúde, direito a um meio ambiente saudável, direito ao desenvolvimento, direito à educação, direito à habitação, que todos esses direitos, que são solene e repetidamente proclamados, eles se tornem concretos, se tornem efetivos, se tornem reais. Daí porque se precisa de um novo iluminismo, para que se possa concretizar de fato todos esses direitos. Mas para que isso ocorra, e eu querendo ser breve, meu caro vereador Carlos Caiado, é preciso ter políticos de coragem. Primeiro de honradez de caráter, como é o caso de Andréa Gouveia Vieira. E depois de uma sólida formação intelectual e moral. Mas é preciso também ter coragem. Coragem, não precisa ter medo, age sem medo. Sem medo de arrostar, se necessário, a ira dos poderosos, ou daqueles que vivem à sombra do poder, tentando obter para si vantagens desonestas. Esta que é a grande verdade. E Andréa luta e lutou por isto. Eu conheci Andréa como subprocurador-geral de Justiça e de Direitos Humanos e tenho o dever, nesta hora, de dar esse depoimento. Andréa Gouveia Vieira fazia uma verdadeira cruzada ensandecida só daqueles homens e daquelas mulheres iluminados pela concretização do direito à saúde, à habitação. Disse o William uma frase que eu até anotei: Andréa nunca duvidou do ser humano. Isso é que a torna original. Isso é que a torna única. Esse grau de humanidade que ela tem e que ela transmite a todos nós, nos incentiva. Nós também saímos do nosso marasmo, das nossas acomodações para a luta quando se está ao lado de Andréa Gouveia Vieira. Razão pela qual, Andréa, penso que esta homenagem, vereador Carlos Caiado, é justíssima em razão deste conteúdo político que esta homenagem transmite a todos nós, de homens e de mulheres como Andréa Gouveia Vieira, com esse grau de coragem, determinação, esse grau de humanidade que ela tem, é que o Brasil está precisando, e está precisando muito. Por isso, eu quero encerrar dizendo a Andréa: volta logo, Andréa. Nós precisamos de você. Muito obrigado. Obrigado, doutor Leonardo. Gostei da campanha, vou fazer até umas camisas, né? Volta, Andréa. É bom, gostei, doutor. Queria registrar a presença do senhor Danilo Funs, vice-prefeito da Prefeitura Municipal de Macaé, também do doutor Jorge Hilário Gouveia Vieira, marido da nossa homenageada, e quero passar a palavra para a excelentíssima ministra Marina Silva e registrar a honra de tê-la aqui conosco. Vossa Excelência é um motivo de alegria para o povo brasileiro
em tê-la conosco em lutas, em causas muito justas. Muito obrigado. Essa Casa Legislativa se sente muito honrado com a sua presença. Obrigado. Bem, boa noite a todos. E eu quero cumprimentar todos os parceiros de mesa, o vereador Carlos Caiado, que preside essa solenidade, o Cláudio Sancho Mônica, do Tribunal de Contas, que acaba de fazer uma fala forte, doutor Leandro de Souza Chaves, procurador de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, a Eduarda, que fez uma fala de quem não gosta de falar, mas que quando fala tem assertividade. Quero cumprimentar também a jovem Laura Vitória, que fez uma fala, ela disse que não entende de política, mas ela fez aquilo que os políticos experientes aconselham fazer. Um discurso alto para que seja ouvido, curto para que seja aplaudido, e eu acrescentaria, verdadeiro para que não seja esquecido. Eu quero cumprimentar a nossa homenageada, Andréa Gouveia, dizer que estou feliz de estar participando dessa linda homenagem que é feita pelos seus companheiros de trabalho, com a presença dos seus familiares, amigos, e eu fico feliz de estar entre eles e como parte dessa homenagem. Parabenizo o presidente da mesa, o vereador Caiado, pela atitude de homenagear uma colega de trabalho, que eles mesmos me diziam ainda há pouco, que em alguns momentos tiveram embate. Quero cumprimentar aqui a todos os presentes, na pessoa do amigo Zueni Ventura, um grande parceiro, desde a época que o Chico Mendes era vivo, meu amigo Luiz Eduardo Soares, minha querida amiga Sônia, que está aqui, nossa ex-vereadora, vereador Jefferson, na pessoa de quem cumprimento todos os demais parlamentares. Acho que uma homenagem é sempre um momento de celebração, Andréia. E eu tenho certeza que, ouvindo todas as palavras que estão sendo ditas aqui, e a presença de todas essas pessoas, faz você lembrar essa trajetória que te trouxe até aqui. Com certeza, muitas dificuldades foram enfrentadas e muitos desafios na tua vida. E tem um provérbio que diz que melhor é o final das coisas do que o começo. Eu tinha até uma certa dificuldade de entender isso, porque eu sempre pensava, o começo às vezes é melhor, o final é que se complica. Mas os começos podem ser às vezes pomposos, podem ser às vezes cheios de salamaleque, e o final às vezes pode ser muito doloroso. E ter um final em que você é homenageada, mesmo após já não ter um mandato, eu hoje entendi melhor esse provérbio. Melhor é o final das coisas do que o começo, porque significa que toda a trajetória como vereadora, você honrou o seu mandato, Creatinina aqui, acaba de ver, meu amigo também, honrou o teu mandato e está colhendo os frutos desse trabalho. As pessoas que você convidou para fazer parte dessa homenagem, que fizeram parte da tua trajetória, que te ajudaram no teu trabalho, já anuncia o tipo de trabalho que você fez. Eu sempre digo que as mulheres têm facilidade em relação à política, quando elas assumem esse lugar na sua condição feminina, sem não consigo dizer, fazer uma caricatura dos homens, com todo respeito, porque elas têm uma facilidade enorme de dividir a autoria das coisas. Elas têm uma facilidade muito grande de dividir a realização das coisas. E têm uma facilidade maior, que é um dom, de dividir o reconhecimento. Essas pessoas que estão aqui, com certeza, os que apoiaram e os que criticaram, foram parte da autoria do trabalho que você realizou. São parte, são coautores dessa tua vitória. Com certeza,
eles te ajudaram a realizar esse trabalho. E que bonito o gesto de que esse reconhecimento que é dado a você individualmente, agora você compartilha com todos os demais que estão nessa mesa e alguns que não estão na mesa. Dividir a autoria, a realização e o reconhecimento traduz uma nova forma de liderança. Já não é mais aquele líder, né, em que centraliza em si todas as atenções, o fazer, o dizer, enfim, todos os comandos. Hoje é uma sociedade cada vez mais complexa, os problemas são múltiplos e são multicêntricos. A liderança tem que ser também igualmente multicêntrica. Uma hora você lidera, outra hora você é liderado ou liderada. E conversando contigo, desde que tivemos a oportunidade de nos encontrar na casa do meu amigo Luiz Eduardo Soares, eu pude perceber esse movimento de arco e de flecha. No momento você atuava como o arco que empurrava a flecha na defesa dos direitos humanos, na defesa da transparência, na defesa de uma gestão pública e de uma governança de qualidade. Em outros momentos, você era a flecha que era empurrada pelos movimentos sociais, pela competência das pessoas que estavam no Tribunal de Contas, nas instituições públicas, fazendo o suporte para o exercício do seu trabalho. Nesse momento de crise, profunda crise que a gente vive no mundo, e mais particularmente no Brasil, cada vez mais a gente precisa de lideranças com esse perfil que você tem aqui, o reconhecimento da parte de todos. Não é? Eu acho que a gente tem alguns pontos de contato, fico muito feliz por isso. Não é? Nosso amigo André Urani, que já não está mais aqui, não é? As pessoas que te apresentaram para mim no começo, o Gabeira foi a primeira pessoa que falou de você. Ele dizia, você tem que conhecer a Andréia, uma mulher forte, que faz um trabalho forte. Depois o Luiz Eduardo, depois o Jefferson, tantas pessoas. Eu sou uma pessoa tribal, não é? Quem me apresenta alguém, geralmente é a tribo, é o grupo, não é? E esse grupo são pessoas que eu respeito muito. E quando eles falavam de você, eu tinha certeza que o que estava sendo dito não era em relação a uma pessoa que faz um discurso, mas uma pessoa que faz do discurso a vida, que pratica o discurso na prática. Muitas vezes ser político, e eu paro por aqui, tem a expectativa de que você deve dizer aquilo que as pessoas querem que você diga. Você tem que dizer o que você acredita, que você acha que é justo, mesmo quando muitas vezes você é incompreendido, não é? E eu fico muito feliz de ver que nesse momento de crise política é possível contar com pessoas que fazem da sua vida o discurso e que têm uma perspectiva de unir o país. Nós estamos vivendo o perigo de um Brasil dividido, de um Brasil cindido. Nós não podemos eliminar as diferenças, nós não podemos homogeneizar os sonhos, nós não podemos, em hipótese alguma, dizer que a gente é tudo a mesma coisa. Somos diferentes e é isso que nos faz belos. No entanto, essa ideia de dividir o Brasil, de aprofundar essa divisão, isso é muito ruim. Nós podemos ser unidos na diferença, na diversidade. E eu acho que você dá uma demonstração de que é possível juntar tradição e modernidade, não é, a diferença social e a diferença cultural, para que a gente possa melhorar o Rio de Janeiro, para que a gente possa melhorar o Brasil. Parabéns, muito obrigada pelo testemunho de vida que você acaba de nos dar. Eu só queria deixar para você um pequeno trechinho de uma poesia que eu gosto muito, que eu acho que caracteriza o teu trabalho. Não é? É que eu gosto de observar os índios e os seus artefatos, do arco que empurra a flecha, quero a força que a dispara, da flecha que busca o alvo, quero o que o faz desejado, do desejo que busca o alvo, quero o amor por razão. Só assim não terei arma e assim não farei guerra, e assim fará sentido meu passar por essa terra. Sou o arco, sou a flecha, sou o todo em metades,
Sou a parte que se mescla no propósito e nas vontades. Sou o arco por primeiro, sou a flecha por segundo, sou a flecha por primeiro, sou o arco por segundo. Buscai o melhor de mim e terais o melhor de mim. Darei o melhor de mim onde precisar o mundo. Obrigada por ser arco e por ser flecha. Parabéns. Essa foi boa. Mais uma vez, boa noite a todos. Cumprimentar aqui a nossa jovem Laura, em especial a vereadora Andréia, cumprimento toda a mesa. Cumprimentar todos os senhores presentes, em nome da senhora Maria Elza, mãe da nossa homenageada. Cumprimentar o vereador Jefferson Moura e o deputado Tio Carlos, que cumprimento todos os parlamentares presentes. Eu, Andréia, iria falar de improviso, mas acho que eu vou ler o rascunho que tenho, bem rápido, e tentarei ser o mais breve possível, mas eu não poderia deixar de justificar a concessão deste título tão importante, dirigido a pessoas que realmente fazem diferença na construção de uma cidade melhor. A inspiração para essa minha iniciativa foi construída ao longo de 8 anos de convivência que tive com a sempre vereadora Andréia Gouveia Vieira, sempre mesmo, muito firme. Eu não tinha conhecimento de alguns aspectos da sua vida anterior. Eu os conheci recentemente em conversas com alguns de seus antigos assessores. O principal dele aqui, o João Senise, sempre na Câmara Municipal, e quando o João aparece, a gente fala, lá vem Andréia. E sem dúvida, sua vida pregressa só reforça o merecimento deste título de cidadã carioca. Mas bastariam os seus 8 anos como mandato de vereadora, e diga-se de passagem, exercidos num partido diferente do meu, 4 anos, logicamente sempre ao lado da cidade, mas 4 anos de lado opostos, era a situação, e lados juntos, que fui oposição também, 4 anos como Vossa Excelência, em mandatos independentes. Esta mineira de Belo Horizonte, mãe de 3 filhos e avó coruja de muitos netos, que só conhecemos pelo sobrenome final, tem uma marca fortíssima da sua família de origem, os Lima. Uma família que sempre nutriu uma enorme paixão pela política e com uma presença marcante das mulheres. Sobre sua mãe, aqui presente, Maria Elza, ouvi relatos extraordinários. E uma pessoa forte e encantadora que trouxe ao mundo uma quina de filhas apaixonadas por política e curiosamente associadas e corrente ideológica, nem sempre convergentes, nem sempre. Portanto, o gosto pela política, pela pluralidade e facilidade de transitar pelas diversas correntes políticas, Andréia aprendeu desde cedo, em casa. Não é à toa que em diversas ocasiões, apesar de termos militado em campos opostos nessa casa, durante 4 anos principalmente, votamos juntos, quando convencíamos a Andréia de que a nossa proposta era positiva para a cidade e ela defendia com mais veemência, até mesmo, do que nós mesmos que tínhamos a proposta. Vai ter que me parar. Tem um voo. Obrigado pela... Agradecer a ministra, terá o voo de retorno, não poderá ficar conosco. De forma definitiva, não fazer uma oposição sistemática, o que surpreendeu a muitos. E quando não concordava com uma atitude de membros do seu próprio partido, cortava na própria carne. Quem poderia ter imaginado
que a então política tucana tivesse podido, em determinado momento, apoiar o candidato do partido mais à esquerda. André o fez com convicção, muita convicção. Aliás, com a mesma desenvoltura com que se relaciona nos círculos mais fechados, como foi dito aqui até pelo William, da sociedade carioca, André entra nas comunidades mais carentes. Dá para entender que porque mora justamente entre a Gávea e a Rocinha. Ela aprendeu a subir a Rocinha e a descer para a Gávea com a mesma facilidade em entrar em qualquer lugar. E sem nenhuma dúvida, uma figura singular que fez muita falta neste parlamento. E outro aspecto a destacar, peculiar, na sua atuação como vereadora, foi da formação do seu gabinete. No seu primeiro mandato, não se furtou a escolher colaboradores que sequer tinham votado nela. Quis os melhores. Depois se encarregaria de conquistar os votos desses assessores para a reeleição. Até hoje, comenta-se nessa casa sobre a qualidade deste gabinete técnico formado pela vereadora. Aliás, outra característica muito dela era de compartilhar com os demais vereadores trabalhos desenvolvidos pelos seus técnicos. E lembro também uma luta, um legado que ela deixou, foi dos projetos autorizativos, que hoje, por muitos anos, teve nessa casa, que eram totalmente constitucionais, e a Andréia foi uma defensora e conseguiu que a gente acabasse com aquela prerrogativa. Quando chegava na hora de votar o orçamento, por exemplo, lembra-te, Carla, ela vinha com um livro todo detalhado que nos proporcionava a qualidade do seu gabinete, a qualidade dela, de planilhas explicativas de cada projeto, de cada tema da aprovação do orçamento. Foi muito brigona, sem dúvida, mas não levava a disputa em momento algum para o lado pessoal. Sempre em defesa dos seus princípios. E pergunto, não é justamente para isso que fazemos política? Para brigar pelo que acreditamos e entendemos mais benéfico para aqueles que o representamos? E felizmente, somos diferentes, sim, pois nada mais improdutivo e indesejável do que o discurso único, o pensamento único, o partido único. Aliás, o gênio Nelson Rodrigues sintetizou essa lógica com perfeição. A unanimidade é burra. Desta forma, o que nós estamos fazendo hoje é justiça por essa grande pessoa, esse grande ícone da política que nós temos na cidade do Rio de Janeiro, essa pessoa maravilhosa, esse ser humano que trata a todos de forma perfeita, pela justiça, pelo aquilo que acha, o que pensa, e não por coisas das amizades aqui e ali, e ela sempre tratou a política como o direito de fazer as mudanças naquilo que acredita. E antes de entregar, hoje a homenagem é dupla. Nós estamos, na verdade, a cidade já tinha acolhido ela como carioca. Nós estamos oficializando. Na verdade, já foi oficializado, já foi aprovado, fazendo essa justiça, essa mineira de Belo Horizonte, sendo carioca. Mas, hoje nós aprovamos nessa Casa Legislativa também a medalha Pedro Ernesto, a maior comenda da cidade do Rio de Janeiro, de autoria do vereador e presidente dessa casa, Jorge Felipe. Jorge Felipe, sim, tantas batalhas daquela tribuna, e o presidente, na época aqui, discussões calorosas, e justifica, como foi colocado aqui, o reconhecimento dessa Casa Legislativa, essa grande figura, André Gouveia Vieira. Muito obrigado por você existir, e vou junto com o nosso doutor. Volta, André, que nós precisamos da presença dela na política do nosso estado, do nosso município. Então, eu queria convidar aqui essa jovem poder entregar uma homenagem junto comigo, que você, menina, é a esperança do nosso país, a esperança de todos nós. Então, quero simbolizar essa entrega junto com você.
Alô. Com a palavra, nossa carioca, Andréia Gouveia Vieira. Melhor, a comendadora carioca. Bem, meus ex-assessores, que continuam me ajudando toda vez que eu preciso de um socorro, disseram, nós vamos ficar te ajudando a fazer esse texto, você vai deixar tudo de lado, não vai ler nada e vai falar tudo de improviso de novo. Foi sempre assim, já sei que vai ser de novo. Eu acho que vai, porque tem muito papel aqui e muita coisa que eu ia dizer, não evidentemente a meu favor, ou dizendo do meu trabalho, mas um pouco do espírito do que eu queria dizer aí para vocês, da importância dessa casa, do trabalho que a gente tentou realizar aqui dentro. Os meus convidados aqui que compuseram a mesa, o Caiado, os meus colegas vereadores, se manifestaram, eu agradeço mesmo de coração, estou emocionada com todos os depoimentos. Eu, se eu soubesse que gostavam tanto de mim, eu teria ficado mais um pouquinho, mas agora eu estou vendo que realmente o pessoal sentiu saudades. E eu também sinto uma saudade imensa dessa casa. As pessoas, às vezes, me perguntam, nossa, graças a Deus, né? Você deve ter ficado cansado, horrorizado. Eu digo, não, eu tenho a maior saudade da Câmara de Vereadores, porque aprendi lá, nada, em lugar nenhum eu poderia ter aprendido tanto sobre a cidade, sobre as pessoas, sobre o Estado, né, sobre o poder. Então, isso aqui foi uma experiência inestimável. Alguém, acho que foi o Caiado ou a Marina, comentaram essa questão de dividir da coautoria de um mandato, né? E eu digo a vocês, não há a menor hipótese, não teria a menor chance de ter trabalhado direito se não tivesse conseguido formar realmente o meu gabinete. Então, eu gostaria, nesse momento, de fazer o meu primeiro agradecimento. Em nome, vou citar o Mauro Bandeira de Mello, que foi o meu chefe de gabinete durante 2 mandatos e que liderou a equipe de uma maneira perfeita, com uma paciência para me aguentar inacreditável e de uma competência, me ensinou muita coisa. Então, em nome do Mauro, a todos esses que estão aqui, eu quero fazer um agradecimento especial a todos que passaram. Uns ficaram mais tempo, outros menos tempo, mas tem vários aqui com quem eu convivi e que morro de saudades. E, em nome do Mauro, eu agradeço a todos vocês. Nós tivemos um gabinete técnico e nós tivemos um gabinete de pessoas que se envolveram no campo, né? Nós tínhamos quem atendia o cidadão, quem estava ali próximo ao cidadão e trazia as necessidades e as demandas. Então, nós tivemos uma gama de pessoas de diferentes formações e de diferentes origens, e todos foram coautores do meu mandato. Simultaneamente, os de fora, e por isso a escolha dessa composição dessa mesa. Sem os técnicos do Tribunal de Contas do município, eu não teria aprendido nem o que é um orçamento, nem o que é um relatório anual de contas do prefeito, porque é tudo muito bem feito, tudo de uma qualidade impressionante, e eu quero chamar a atenção para uma dos pontos que me surpreendeu quando eu comecei a analisar as contas do governo, que foi a questão da educação, né? Essa cidade retira anualmente cerca de 600 a 700 milhões de reais das escolas e dos professores, para pagar outras coisas, que não é a educação. Isso faz com que não se cumpra o artigo 212 da Constituição Federal, que obriga ao gasto de 25% dos recursos próprios com as escolas e os professores em cada município. A gente, nessa cidade do Rio de Janeiro, não cumpre. E fica essa loucura nacional
brigando por mais recursos para a educação, para aumentar os recursos, para gastar 10% do PIB com a educação, quando a gente não consegue que o que está escrito desde 88 na nossa Constituição seja cumprido. E esse dinheiro faz falta. Dizer que não faz falta é a gente achar que é possível deixar as escolas do jeito que elas estão, não investir na formação dos professores. Nós precisamos de ter um ensino de tempo integral. Então, eu quero focar nessa questão da educação, que foi um trabalho fantástico que o Tribunal de Contas do município, os técnicos, levantaram e insistiram desde o ano de 2001, mostrando que esse recurso não vai para a educação. O doutor Leonardo Chaves, que foi meu parceiro, era não só o meu parceiro, como foi o parceiro e o ombro, né, amigo das pessoas mais necessitadas de ajuda na defesa dos seus direitos, né, não só na questão da proteção contra a violência policial nas comunidades, como na questão da habitação, né, com remoções bastante radicais que essa cidade assistiu nos últimos anos, e o doutor Leonardo estava sempre lá com a porta aberta e enfrentando ali dentro, às vezes, né, dentro da própria instituição, incompreensões e dificuldades para que a gente pudesse cumprir o nosso papel. A Eduarda, que foi a secretária de Fazenda nos primeiros anos do governo do prefeito Eduardo Paes, e foi quem deu essa estabilidade, recuperou financeiramente essa cidade. Eu discordo totalmente do uso que o prefeito tem feito dessa possibilidade financeira, desses investimentos que ele faz, o rumo que ele deu a isso, discordo, mas eu tenho que reconhecer que hoje a cidade do Rio de Janeiro se destaca porque está bem na foto. Enquanto está tudo desabando por aí, não sei se isso vai se sustentar muito tempo, parece que vai, mas a cidade do Rio de Janeiro, graças a esse trabalho que a Eduarda fez, está bem. A cidade do Rio de Janeiro está conseguindo se sustentar. A Laurinha, eu tinha convidado também, mas eu não sei por que ele não apareceu, o Pedro Strozenberg, era para ele estar aqui na mesa também. O Pedro é o secretário executivo do ISER. E eu queria, ao homenagear, ao convidar o Pedro para essa mesa, fazer o meu agradecimento e a minha homenagem a todas ao terceiro setor, um terceiro setor que trabalha sem se deixar cooptar pelo recurso público, que muitas vezes lhe é entregue e ele fica amarrado e não pode mais ser e desempenhar esse papel independente de crítico do Estado e fica muito subordinado. Acho que o Pedro, que está também ele é novinho também, mas há décadas lá na luta de mediação de conflitos e de enfrentamento com o Estado e na defesa dos menos favorecidos, o Pedro representa muito esse jovem também, representa muito essa sociedade civil organizada e que deve existir, que tem que existir. Não quero deixar de falar aqui, de me referir aqui a duas instituições, entidades, talvez, também da sociedade civil, que têm se destacado nessa defesa dos interesses da cidade, dos cidadãos, né? Estão lutando pela transparência nas informações, nas contas, cobrando e fiscalizando a atividade dos vereadores, a atividade dos deputados, dos homens públicos. É o Meu Rio, aqui na pessoa do meu, que é dele, Miguel. Miguel está aqui, bacana, obrigada, Miguel, que apareceu aí e já conseguiu vitórias, campanhas através da rede, com essa linguagem nova aí da rede social, está trabalhando, fazendo um trabalho maravilhoso para a cidade. E a Ação Jovem, né? Eu até faço parte lá, estou ajudando, a Ação Jovem do William Nogueira, também um grupo novo que está aí montando um acompanhamento
da atividade dos vereadores. Então, cobrando, vendo como é que os vereadores estão atuando, se eles participam das discussões da Câmara. Um trabalho muito bacana, que começou assim solitariamente, né, mas já está crescendo e já está incomodando aí muita gente. Faço votos para que vocês permaneçam nesse trabalho. E, em nome do que eu chamo dos INGs, os indivíduos não governamentais, que não fazem parte nem de ONGs e nem do poder público, e que estão aí, no meu caso, me apoiando nesses últimos 8 anos, e que individualmente me ajudaram e foram para faziam reuniões enfim, apoiaram de todas as formas que puderam, né, na limitação que cada indivíduo tem hoje de participar na política. Eu quero agradecer uma pessoa em especial, que é a Vera Rupp. A Vera Rupp, cadê a Vera Rupp? Em nome dela, todas, está aí na frente, Verinha. Cadê aquele pacote? A Verinha hoje me presenteou, pelo título de cidadã carioca, com 2 coisas: os biscoitos Globo e uma sandália havaiana, que eu acho que representa bem o espírito carioca e tradicional carioca. Obrigada, Verinha, pelo apoio, sempre presente, sempre querendo ir para a rua, sempre vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. No mais, eu vou deixar o meu discurso político que eu tinha preparado para uma outra hora. A presença da Marina e o convite que eu fiz à Marina, evidentemente, não é um convite à toa, não é? A Marina não é uma pessoa, é uma pessoa que a gente sabe, avessa a esse tipo de homenagens e títulos e tudo, quando isso não tem um sentido e quando isso não tem um critério. Então, o meu convite a ela tem um significado, e é um significado muito especial. Eu não sou amiga da Marina, eu não sou do partido, nunca tivemos no mesmo partido, nunca fomos sequer próximas. Essa é a 3ª vez que a gente tem estado juntos, né? Mas eu acho que, como 21 milhões de brasileiros que nela votaram, eu também sempre fui encantada com a articulação das propostas dela, com o pensamento dela sobre o que é a sociedade, o que é a política, como é que a gente tem que agir diferente, como é que a nova política pode vir para fazer um trabalho melhor para o país e para a sociedade. Então, o convite que eu fiz à Marina, e ela aceitou, e eu fiquei muito feliz e muito alegre com a presença dela aqui, tem um significado. Eu espero que, no futuro, né, a rede vá se formalizar e eu, de alguma maneira, vou estar dentro desse processo, não necessariamente tendo que ser vereador ou candidato a alguma coisa. Se não for preciso, se for preciso, a gente vai para a luta para o que for preciso, mas eu quero ajudar a formatar uma opção nova para a política fluminense, e que nas próximas eleições do ano que vem a gente já possa oferecer alternativas a esse modelo que, para mim, está esgotado. Eu quero que cada um de vocês que aqui hoje compareceu, e não, eu não sei se não é um castigo, né, chamar as pessoas para um evento no centro da cidade às 6h30 da tarde, com essa dificuldade que é hoje se locomover no Rio. Então, eu quero agradecer, não dá para dizer o nome de cada um, não, conheço todos, estou muito feliz. Todo mundo aqui eu sei quem é, todo mundo aqui eu conheço. E quero agradecer a presença. Eu sei que para mim é muito importante que vocês tenham podido vir. E não posso nem... acho que nem precisa, mas não quero deixar de reforçar aqui a minha gratidão, não é, por ter sido lembrada, né, pelo Caiado. Carlos Caiado, você imagina, ele há 10 anos atrás foi a nossa primeira eleição. Ele tem cara de menino, vocês imaginam 10 anos atrás, quando ele chegou aqui, ele continuou com a mesma cara de menino. Eu já mais velhinha e tudo, ele continuou com a mesma cara. Era um menino. A gente teve embates aqui
grandes políticos aqui nesse plenário, nós brigamos uma vez, né, assim, fortemente, e então, é claro que ele ter tido a iniciativa de me oferecer, de me conceder esse título, tem um valor muito maior, né? Vem quase com um carimbo de aprovada, né? Foi assim que eu senti, aprovada. E aceitei, Caiado. Muito obrigada. Muito obrigada aos outros vereadores da casa que aprovaram a iniciativa, essa iniciativa é aprovada, e muito feliz porque no meio do caminho veio hoje também a medalha Pedro Ernesto. Aprovado hoje, eu soube hoje. Cheguei aqui agora e ele me falou, ó, Jorge Felipe, que é o presidente dessa casa, Jorge Felipe hoje aprovou, você vai levar a medalha Pedro Ernesto também. Então, é só agradecimentos. E deixo por último, né, e não quero que ninguém se sinta fora, eu quero, sintam-se todos falados, mas eu não posso deixar de agradecer, e aqui é a família que está aqui, né, sabemos que a família é muito importante para qualquer coisa que a gente faz. Então, eu quero agradecer aqui a minha mãe, né, mãe? Mãe veio para cá, mamãe é que me trouxe para o Rio de Janeiro. Mamãe é que me trouxe para o Rio de Janeiro aos 13 anos de idade, veio com a família toda, meu pai, minha mãe, minhas 5 filhas. E ela apaixonada pela cidade do Rio de Janeiro, nós, mineiros de Belo Horizonte, montanhas fechadas, né? E ela achava que aqui era a cidade do avanço, do progresso, da cultura, e é mesmo, né? Então, fomos criadas aqui, tive sempre muita presença política na minha casa, muito debate político, porque embora os antepassados dos dois lados, do pai e mãe, fossem um da UDN e o outro do PSD, os meus pais foram fundadores do Partido Socialista Mineiro. Então, apesar de ter crescido no regime militar, na ditadura militar, política sempre foi muito falada e discutida dentro de casa. Então, sabíamos e participávamos, mesmo no momento que a democracia não estava na sua plenitude. Agradeço à mamãe toda essa oportunidade de ter sido uma pessoa a par do que acontecia no país e no mundo. Também quero agradecer a pessoas que me inspiraram e influenciaram. Eu quero agradecer ao Edmar Baixa, que é pai dos meus filhos,